Marcos capítulo 4, versículo 35. O início é bem conhecido. Naquele dia, sendo já tarde. Às vezes é tarde. Tarde, me entenda bem, para um tratamento. Não tem mais, é doença que já está no estágio avançado. Não é? Quantas vezes eu, como pregador, ouço muito isso. Pastor Jaime, deu metástase, está avançado. O glaucoma está muito avançado, é cegueira, catarata e assim por diante. Às vezes o relacionamento familiar, pastor, são muitos anos já que estamos assim e não tem mais jeito. Sempre ouça o Senhor. Nunca jogue a toalha, nunca desista de algo, entenda bem, sem falar com Deus. É muito importante. Ele diz assim, naquele dia sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Quer dizer, nós temos que aprender a ouvir o Senhor. Mesmo que seja uma causa perdida, um caso perdido na justiça, né? Não tem mais, já transitou em julgado. O que é isso? Não cabe mais recursos algum. Temos que ouvir a Deus. Sempre temos que aprender a ouvir o Senhor e tomarmos direção dirigidos por Ele. Quer dizer, não é coisa da nossa cabeça, é quando Deus fala ao nosso coração. Nós conhecemos o caso da ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11, versículo 39. Vamos rever isso aqui rápido? Diz assim, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. O que ela disse para Jesus? Senhor, é tarde, já tem 4 dias que esse corpo, né? Ele já está apodrecido, está em decomposição, certo. Mas só que ela tinha que ouvir o Senhor. Se creres, crer em quê? Crer no que Deus diz. Por isso que eu falei, não é coisa da sua cabeça, não vai para o cemitério agora e mandar abrir um túmulo lá de alguém que foi sepultado. Não, é quando Deus fala, e aí você tem que crer naquilo que Deus fala. Como é que Deus fala? Pela palavra, ela vem ao coração. Aí nós vimos mais casos ainda aqui de situações que aparentemente estavam perdidas, mas o Senhor Deus foi, interveio e mudou completamente. Aí estamos parando aqui em Lucas capítulo 1, versículo 5, é um caso bem conhecido nosso. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aqui é o caso, a história é conhecida, mas essas revelações que vão trazer agora são importantes para vocês, entende? Veja, apesar de andarem irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, faltava algo para eles, faltava um filho. A pessoa é muito de Deus, não tem saúde, não tem saúde, só vive doente. A pessoa é muito de Deus, mas não tem prosperidade, sempre aquela vida escassa, aquela amarração. A pessoa é muito de Deus e falta alguma coisa para ela. Nós temos o caso de Sara. A Sara também era uma mulher de Deus, mas faltava um filho para ela. Ela quis ajudar o marido, oferecendo Agar, sua serva, para dar filhos para o marido, mas não foi bem não. Quando Deus se revelou, ela também achava que era tarde. Deixa aqui que depois eu volto. Vamos para Gênesis capítulo 18, versículo 10. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 18, o versículo é o 10. Diz assim, e disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, igualzinho os dois, entende? Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, natureza ele já tinha cessado, já. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Pega essa palavra para você. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Se Ele fala, Ele é poderoso para cumprir. Deixa aí lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, Jeremias 1:12. Disse-me bem, viste bem, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir.
Então, quando Deus fala, ele é poderoso para cumprir. Haverá alguma coisa difícil. Ele falou que Sara seria mãe. A Sara duvidou, disse, mas como? Eu falei, você está brincadeira, até riu. Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. Ele disse, não digas isso, porque te riste. Deus conhece tudo. Você não se complica não, Sara, é pior ainda. Você riu sim. E ela então não questionou mais, porque ela sabia a verdade, ela sabia. Mas qual é a mensagem para nós aqui? Era o caso igual, idêntico. Então lá na frente, voltando para Lucas, que nós estamos estudando, essa mensagem do Zacarias e da Isabel, veja como é que é bonito isso aqui. E aconteceu, versículo 8, que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Irmãozinho, que bonito! Apesar de faltar algo para ele, ele continuou servindo a Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, o Senhor Deus fala pelo escritor. O que ele diz lá? Olha só, Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Olha só, que isso é para... Deixa eu chegar aqui que está uma luz em cima assim. Para ver, ficou assim. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O que ele está dizendo? Não faça como alguns que deixam a congregação. Mas por quê? Eu não consegui. Sabe por quê? Porque a pessoa não estava servindo a Deus ainda. Quando nós chegamos na igreja, nós verdadeiramente não estamos servindo a Deus, nós queremos nos servir de Deus. Buscamos uma cura, não é verdade? Buscamos uma solução de um problema financeiro, às vezes de problema familiar, e não entendemos ainda que a melhor coisa é servir a Deus. Quando nós aprendemos a servir a Deus, mesmo que falte alguma coisa, nós nos alegramos. Lembra do apóstolo, do salmista, do Salmo 100, versículo 2? Servir ao Senhor com alegria. Não tem, mas eu continuo servindo a Deus. Do profeta Abacuque, que ele fala no capítulo 3, versículo 17, Abacuque 3, 17. Ele diz para nós ali, porquanto, ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, entenda? Os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Olha o 18, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quer dizer, não tenho o filho que eu quero, não tenho a prosperidade que eu gostaria de ter, não tenho às vezes a saúde que eu gostaria de ter, mas me alegrarei no Senhor. Quer dizer, na presença de Deus. Isso é quando você entende o que é servir a Deus. Zacarias entendeu. Mesmo faltando filho para ele, ele se alegrava no Senhor, servia a Deus ali. Eu questionei uma vez, colocando aqui um questionamento, imagine quantas pessoas devem ter pedido para o Zacarias a oração para a mulher dele. Alguém disse assim, ô Zacarias, você vai lá orar a Deus, não esqueça de orar pela minha mulher, que ela é estéril. E o que ele responderia? A minha também? Não, ele estava servindo a Deus. Mesmo ele não tendo, ele orava pelos outros. É o que eu falei, você pede para uma obreira orar, obreira, ora por mim que eu estou com câncer, aquela obreira também, pastor, ora por mim que eu estou com a doença tal, o pastor também. Então, ele continuou servindo a Deus. E diz, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então ele pediu para Deus. Mas mesmo não vindo, ele não reclamou. Nem sempre, pessoal, um não é uma maldição. Quem gosta de receber um não? Ninguém gosta de receber um não, gosta? Ninguém, geralmente o não é uma frustração, né? Mas às vezes o não de Deus tem um momento. Ele pediu, Deus não deu na hora que ele pediu. Tanto que nós vamos ver isso aqui. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O milagre traz alegria não só para quem recebe, entenda, mas também para os amigos. Eu fico doente, você está sabendo que eu fiquei curado. Você, puxa, legal, o Jaime ficou curado, o irmão Jaime está bom, você se alegra. E porque será grande diante do seu Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Peraí, pessoal, não quero polemizar não quero criar contento aqui, mas quem quer ser grande não se envolve com essas coisas não.
E nós temos que ser cheios do Espírito Santo desde o início da nossa caminhada com Cristo. No caso do João Batista, já dentro do ventre da mãe, mas é ensinar as pessoas logo que chegam na igreja que elas devem ser cheias do Espírito Santo. Me ensinaram isso. Logo que eu fui batizado nas águas, eu fui também batizado no Espírito Santo. Eu conheço casos até de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas. Minha filha, por exemplo, mais velha, Sara, ela foi batizada primeiro no Espírito Santo, depois batizada nas águas. Eu não. Primeiro eu fui batizado nas águas, uma semana depois, não foi para ser preciso 9 dias depois, eu fui batizado. Eu fui batizado numa quinta-feira, era um feriado, né? E 9 dias depois eu fui batizado, entenda bem, no Espírito Santo. Mas o que eu quero passar para você? Tem que incentivar as pessoas. Puxa, eu fico olhando, às vezes nós perdemos tempo, pessoas de idade. Não, a pessoa já está à idade, já, agora é tarde. Não. O Cunha era um pastor nosso, Francisco Cunha. Ele se converteu já com uma idade. E um dia ele falou para o missionário R.R. Soares, missionário já deu esse testemunho. Missionário, se eu fosse mais cedo eu seria um pregador, mas eu já estou com a idade. Mas quem disse que você não pode ser um pregador? E se tornou pregador. Já foi para a eternidade, mas se tornou um pregador. Nunca é tarde para você ser cheio com o Espírito Santo, mas o bom é ensinar desde cedo a garotada, a juventude que chega, ser cheia com o Espírito Santo. E quem se converteu com a idade, não importa, levar essa pessoa a ser cheia com o Espírito Santo. E diz mais, e ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O milagre traz conversão. Na Bíblia fala, em Atos 9:32 em diante, que um homem chamado Enéas era paralítico 8 anos. Aí o Pedro ministrou para ele, leia Jesus Cristo da saúde, levanta-te e toma a tua cama. Ele ficou curado. Aquilo foi notório que toda a região se converteu ao Senhor. Você vê que o milagre, o peso dele às vezes não é bem entendido pelo povo. Na ressurreição de Lázaro, se você ler, fica como lição de casa. Leia Atos 9:32 e João, do capítulo 11, do versículo 39 em diante, que eu li com vocês ali. Do 39 diante, você vai ver que na ressurreição de Lázaro, muitos dos judeus creram no Senhor. Muitos não são? Todos. Porque às vezes as pessoas ao lado inventam história e as pessoas acreditam. É tudo combinado. Acho que ele ficou 4 dias lá preso, lá escondido. Ou então ele foi à noite lá, ficou lá, está dizendo que está 4 dias, nada. Tem gente que acredita nessas coisas. Eu falei para vocês, de vez em quando vem uns bobos, botam uns vídeos na internet. Aqui eles calcularam, foi um irmão que dá testemunho, ele contou quantas vezes o moço deu testemunho. Olha aí, olha o moço pago lá, o moço combinado. Eu falei, rapaz, cara bobo. Vem cá, e as pessoas curadas? Como eu vou passar um testemunho que eu estou passando hoje, de uma senhora que teve AVC. 3 anos e 3 meses e pouco. E ela estava com fala, com dificuldade, e Deus fez uma coisa bonita na vida dela, vocês verão. E outras coisas, a mulher de Curitiba, com a perna aberta, a ferida aberta, a mulher de Ribeirão Preto, cega dos olhos, nervo óptico morto, Jesus foi e devolveu a visão para ela. Mas não querem saber disso. O diabo quer o quê? Esfriar. Então você vê, o que você acha, se você pudesse medir ou pesar um milagre, o que é um maior milagre? É um paralítico curado depois de 8 anos ou um morto ressuscitado depois de 4 dias? Um morto, né? Seria um peso maior. Mas você vê que a conversão foi mais conversão na cura, entenda, do Enéas. Mas voltando aqui para a mensagem. E ele diz, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O povo que vê milagres, ele tem mais disposição para falar do que dos que só ouvem. Verdade, pessoal. Quando você fala, eu contei que uma senhora falou para mim que o pai dela, que foi presidente do nosso país, se converteu no finalzinho, que ela levou ele a Cristo. Não foi ninguém que falou para mim, foi a própria filha. Quer ver, você ouve. Você ouviu falar que Darwin se converteu? Quer dizer, depois de toda a teoria da evolução, tudo, no final ele se converteu. Mas ninguém fala sobre isso. Falam só sobre o quê? O estudo dele. Não estou questionando aqui, falando nada não, só para você entender. Então, mas eu ouvi, ela falou comigo, pastor Jaime, o senhor pode mandar uma pessoa no hospital tal, que o papai está lá, eu sou filha do fulano de tal. E o hospital já está sabendo que foi uma pessoa da Igreja da Graça. E eu pedi o pastor Felipe, né, porque hoje já está na glória, para fazer essa visita, e ele fez. Entende? E ela conversando comigo, disse, papai, e o pastor Jaime, antes do papai entrar em coma, eu levei ele a Cristo. Eu falei, glória a Deus.
É bonito, né? Tem muita gente que se converteu e você não sabe. Mas quando você vê essas coisas, você tem muito mais disposição, você tem muito mais para falar de Deus. Aí ele diz: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada idade. Então o que ele está dizendo? Agora já é tarde, o anjo. Sim, eu fiz um pedido para Deus, mas quando eu estava mais jovem. Peraí, mas ele estava esquecendo que a Sara, lá no capítulo 18, versículo 10, e aqui não fala a idade da Isabel, mas certamente era mais nova. E a Sara foi mãe de filho, entenda bem, com 90 anos de idade. Eu brinquei com vocês que se a Sara fosse hoje, o pessoal ia rir, chegar num consultório dizendo para o doutor que está grávida. Já pensou? O pessoal ia dar risada. Coitado da velha, da maluca. Aí assim, mas como é que você sabe que está grávida? Eu fiz teste de farmácia. Não, vamos fazer um teste, fez de sangue, fez a ultrassonografia, estava lá. Quer dizer, Deus surpreende, faz isso aí. E ele estava esquecendo uma coisa, no versículo 37, o que diz o versículo 37? Diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então vamos voltar lá onde nós começamos, no livro de Marcos, no capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Meu irmãozinho, ouça a Deus, ainda que não tenha jeito. Eu dou testemunhos aqui de alguns casos que marcam a gente, né? Que marcam. Uma senhora morava com um homem, 10 anos aproximadamente, 3 filhos. Ele saiu de casa, arrumou uma namoradinha fora, e até dentro de um local cristão, entenda, e casou com aquela moça. E se ela pedisse conselho para mim: pastor Jaime, 10 anos eu vivi com ele, 3 filhos, ele agora, eu não era casado no papel, agora ele casou com outra no papel, o que o senhor aconselha? Eu poderia dizer: casou no papel? Deus abençoe eles. Não, você tem que ouvir o Senhor. Ela ficou em oração, ele voltou para casa, foi anulado o casamento dele. Você tem que ouvir a Deus. Já é tarde para os homens, mas não para Deus. Pastor Raoni, da São Mateus, 25 anos, os pais divorciados, começou a orar pelos pais. Um estava para lá, outro para cá, um estava aqui, outro estava lá, como diz o outro, no raio do parto, né? Ele orou, o casal se reconciliou. Ele, filho, fez o casamento dos pais. Às vezes é tarde para os homens, tem que aprender a ouvir a Deus, mas aqui está o segredo, versículo 36, e eles deixando a multidão, deixe, você não tem que consultar a ninguém, nem à direita, nem para a esquerda, disse Deus para Josué, deixe o conselho das multidões e aprenda a ouvir o Espírito Santo, aprenda a ouvir a Deus, que você vai ter muito mais dele, amém? Vamos orar agora, fiquem de pé, por favor. A tristeza vai embora agora todo desejo errado, todo pensamento errado, vai embora agora, não estou dizendo que seja alguém aqui, mas tem alguém pela TV, pela rádio, pela internet, que o diabo trouxe uma fantasia do inferno, trouxe uma coisa platônica, uma coisa satânica, e a pessoa está naquela fantasia. Eu digo: vai embora agora, toda a perturbação do inferno, toda a opressão maligna sai dessa pessoa, e eu digo: a doença que está nesse corpo, eu falo ao câncer que apareceu nesse corpo: o câncer, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Eu falo a doença coronária, a doença cardíaca, a cardiopatia grave, a arritmia severa, ou arritmia, sai desse coração agora. Eu falo no poder que é no nome de Jesus, cegueira, catarata, glaucoma, você sabe qual é o mal que está no seu corpo, manda ele embora agora. Pode ser o câncer na próstata, esse câncer sai daqui em nome de Jesus. Meu irmão, agora é a fé, a autoridade no nome de Jesus. E eu digo: a dores nos braços, dores nas pernas, dores na junta, dores nas articulações, dor, vai embora dessa pessoa. Eu falo a depressão, a síndrome do pânico, ao transtorno bipolar, a ansiedade, o medo, saia agora. Em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos mandando, ordenando que todo e qualquer mal que estiver nesta vida saia agora. Ô sujeira do inferno, essa crosta maldita que está no corpo, na alma dessa pessoa, tem que sair agora. Essa dor da alma, essa dor do corpo, oh meu Deus, faça uma limpeza total e completa. Nós mandamos, é uma infecção que apareceu, é uma alergia que surgiu, meu Deus, o corpo dessa pessoa anda queimando, meu Deus, é um problema na virilha dessa pessoa, desse homem, dessa
mulher, é na parte íntima deles. Oh meu Deus, passa com teu poder, arranque esse mal agora. Nós mandamos em nome de Jesus essa dor na perna dessa pessoa, essa dor no calcanhar. Oh meu Deus, passa o teu fogo santo agora, arranque esse mal que está nos ossos, esse mal que está nas juntas, esse mal que está no ouvido, está nos olhos dessa pessoa, na cabeça, o mal que for, nós repreendemos, ordenamos, exigimos, vai embora em nome de Jesus.